Felipe, eu acho que a gente volta a esse assunto mais adiante, mas eu queria mudar um pouquinho de assunto agora, falando do teu segundo quadrinho, o quadrinho Comunhão. Nele, se eu entendi direito, tu tenta passar uma mensagem a respeito do que é uma religião corrupta ou como ela deveria ser de fato, né? Então ele se passa no Brasil. Eu queria te perguntar se tu acredita que aqui no Brasil a corrupção religiosa é pior do que no resto do mundo por causa da nossa cultura ou simplesmente foi utilizado o Brasil porque o quadrinho é de um brasileiro. Não, eu coloquei, né, ambientei a história aqui por uma série de elementos, né? Se passa na Mata Atlântica, tem a questão desse sincretismo religioso na história com os índios, né? Eu não vou dar spoiler aí para o pessoal, senão vai estragar, mas não, corrupção, de novo, existem duas religiões no mundo. Uma, a verdadeira, que adora o Deus Criador, e a outra que todas as outras vertentes politeístas, todo o resto é corrupção, né? Todas que têm idolatria, que têm panteões, que têm, né, adoração babilônica, né? Enfim, adoração da mãe com o filho, né? Esse padrão de Semiramis com Tammuz, de Ísis com Horus, né? Enfim. O que tu pensa da religião institucionalizada, com CNPJ, endereço? É a religião que Jesus ensinou, a cobrança de dízimo, tudo isso? Como é que tu vê isso? Olha, é perigoso a gente, como diz em inglês, jogar o bebê junto com a água da bacia, né? Então, o dízimo é bíblico, né? Inclusive no Novo Testamento, assim. Então, a igreja primitiva, vamos pegar assim o modelo da igreja primitiva, era nas casas, né? Porque havia uma perseguição tanto dos judeus na época quanto dos romanos, né? Durante 300 anos eles foram martirizados, mas, né, a eclesia, né, a comunhão das pessoas, saía de casas, né, que eram no menor grupo, para começar a se encontrar em lugares maiores, né? Então, assim, eu acho que hoje, né, falando da nossa realidade, existe uma distorção, né, vamos dizer assim, área VIP numa igreja, né, coisas que são impensáveis, né? Isso eu sou, obviamente, contra, né? Mas, para uma igreja funcionar, você tem que ter um CNPJ, né? Quer dizer, não necessariamente, eu já fui em igrejinha que era na laje, né, aqui em Osasco, não tinha o CNPJ, mas assim, se você é uma igreja grande, então eu acho perigoso a gente começar a demonizar o crescimento da igreja evangélica no Brasil. Por quê? Porque você tem que ter um lugar físico para acolher essas pessoas, né? Por exemplo, a igreja que eu frequento aqui a cada basicamente um ano tem que mudar de um lugar, porque a igreja cresce e é um bom problema, né? E você tem que tentar acolher essas pessoas, porque imagina a experiência de alguém que se converteu agora, ou nem ter convertido, vai visitar uma igreja. Se ele, né, as pessoas são assim, se a pessoa não tem lugar para sentar, ele fala, pô, eu não venho mais aqui, entendeu? Se eu não tenho, né? Então, eu acho que tem uma linha de sabedoria, né, daquilo que, né, você não pode extrapolar, né, por exemplo, a fazer o que? A acepção de pessoas, como a Bíblia diz, que não se deve fazer acepção de pessoas, por exemplo, a respeito da roupa, né? Isso, de novo, não é um problema recente, né? O apóstolo Paulo já falava para isso nas cartas dele, já estava acontecendo ali, né, no primeiro século, né? Então, essa pessoa aqui, ela é de uma, né, sei lá, uma família mais nobre, né? O outro é mais simples, né? Então a gente dá o primeiro lugar. Então Paulo já fala isso, desses problemas, porque somos seres humanos, né? Ser humano é assim, né? Então a gente precisa literalmente de ser exortado, né? Para não cair nesses erros. Agora, o fato de uma eu vejo com bons olhos, entendeu? Eu quero que a igreja cresça, que ela tenha capacidade, por exemplo, de financiar a cultura, né, de financiar, de entrar nas esferas da sociedade, né, para o quê? Tudo com o propósito de o quê? De evangelístico, de pregar a palavra, né? Então, mas também fazer obra social, né? Igrejas que vão na Cracolândia, né? Vão literalmente restaurar pessoas. Eu já
Então, durante quase um ano, ia aqui em São Paulo, no pátio do colégio, no centro de São Paulo, levar comida para as pessoas, para os moradores de rua e evangelizar. Isso tem um custo, né? Quem que vai subvencionar isso? É o dízimo da congregação que vai, então, entendeu? Tu vê a igreja como um instrumento que pode ser usado tanto positivamente quanto negativamente. Eu digo a igreja CNPJ, né? É um instrumento que pode ser usado para o bem e para o mal. É uma questão dos tempos que a gente vive, quem né? É que está na administração lembra? dela. Jesus queriam cobrar imposto para ele também naquela época, né? Daí ele fala para Pedro ir pescar lá, pega o peixe, tira lá o dinheiro do peixe e paga. Mas isso não é novo, né? Assim, é a sociedade que a gente vive. Pode ser de uma igreja informal, existem, como eu acabei de citar, várias igrejas informais, existem várias reuniões domiciliares, né? Muitas igrejas, inclusive, elas promovem, né, o que a gente chama de célula, né, o link, ou pequenos encontros, né? Então, além do culto, vamos dizer, de domingo, né, você tem essas reuniões, que para manter igrejas grandes, às vezes, para fazer com que as pessoas se conheçam, tenham laços, né, laços de amizade, laços familiares, para ter comunhão mesmo, né? Mas, de novo, se a gente lê na Bíblia, o modelo bíblico está lá, o que deve ser feito, né? Então, ajudar os órfãos, as viúvas, os necessitados, tudo isso é bíblico, né? E novamente, tudo isso custa, né? Custa dinheiro, né? Então, a gente não pode, e ao mesmo tempo, óbvio, tem os falsos profetas, né? Como eu botei no Comunhão, né? Tem a distorção disso, tem. Jesus já falou, né? Ele falava que depois dele veriam falsos profetas. Paulo fala, né? Lobos em pele de cordeiro. Mas isso não quer dizer que por causa disso a gente deve, não, então a igreja é ruim, né? É um instrumento neutro que, dependendo de quem estiver à frente dele, vai usar como um falso profeta ou um verdadeiro profeta. Não, a igreja é viva, a igreja é o corpo de Cristo na terra. Sim, né? Eu quero dizer o CNPJ em si, né? Então, mas de novo, a igreja, ela é mais do que um precisa-se de um templo, porque precisa de um lugar para, né? Se não chove, senão você vai para o parque, pode ser isso, mas, né? Então, de novo, eu não gosto da palavra instrumento, porque você reduz o conceito de igreja, né? A igreja é uma coisa viva, é uma coisa bíblica, né? É a noiva de Cristo. Sim. Então, assim, enquanto... e é um mandamento, né? É bíblico, né? A igreja é bíblica e ela tem que existir de alguma forma, né? O que não pode haver é essa perversão, essa distorção, né? Mas isso, de novo, as pessoas tendem a pegar a exceção, né? Aquilo que é negativo da exceção e julgar, né? O resto, julgar toda a maioria pela exceção, né? Então, eu estou fazendo aqui uma defesa da existência da igreja. A igreja... deve existir, institucionalmente, assim. Perfeito.